Ela é ótima. Tetê, muito boa nisso. Muito bom, Tetê, obrigada. Então, queridos, boa noite. Vamos lá para nosso seguir com a nossa contemplação da impermanência, né? Então, hoje eu pensei em a gente vai fazer as preces iniciais, aí a gente vai fazer uma pequena contemplação, como a gente fez da vida humana preciosa, a gente vai fazer do Néctar do Caminho, do Miguel Rinpoche, tá? Hoje a gente faz a meditação, a contemplação, a partir das instruções do Miguel Rinpoche sobre a impermanência, porque aí a gente vai seguir no capítulo. Aí, provavelmente, no próximo encontro, a gente vai pegar a contemplação da impermanência do livro do Nondro, do Shagdu, aí a gente faz a prática da Uhum. impermanência do Nondro, certo? Que ele sugere, contemplação da impermanência. Tá bom assim? Então, vamos seguir com esse roteirinho. A gente vai fazer as preces, e aí a gente... Deixa eu só fechar os microfones aqui, porque às vezes eu esqueci. E aí a gente faz as preces, uma pequena contemplação, inicia com a contemplação da impermanência, e aí a gente vai e segue a nossa contemplação do livro, Portões da Prática Budista. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só um minutinho, que não está aparecendo aqui para mim. Eu vou ter que colocar aqui em evidência. Ok. Pronto. Ah, está aparecendo. Peraí, só um minuto. Ah, desculpa, eu que fiz confusão aqui. Pronto. Vocês estão vendo? Então vamos soltar, né? Deixar nossa mente, nossa consciência iluminar o nosso corpo, o local onde a gente está sentado agora, soltar todas as preocupações, todas as expectativas. E aí a gente pode fechar os olhos por uns instantes e simplesmente entrar em contato com o nosso corpo, com a nossa respiração, aproveitando cada expiração para soltar as tensões do corpo, soltar todo o diálogo da mente, e experimentar essa espaçosidade, experimentar o momento presente. E agora aqui a gente, né, diante da sanga, diante da imagem de Guru Rinpoche, a gente então traz à mente as melhores aspirações para a nossa prática de hoje, em especial para que a gente possa remover toda a confusão, que a gente possa liberar a nossa mente, a fixação da dualidade e ver a realidade como ela é. E a partir daí, a gente está no mundo com essa sabedoria e poder, tudo que a gente tocar, todas as pessoas que a gente contactar, a gente poder espelhar essa visão, essa compreensão. Então, diante de Guru Rinpoche, simbolizando essa linhagem viva dos ensinamentos, da lucidez, a gente então contempla os quatro pensamentos, uma perspectiva, um ensinamento que nos traz a perspectiva do caminho. A gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Compreendendo isso, compreendendo a continuidade da consciência, agora nós reunimos nessa vida as causas e condições, né, que nos fizeram agora ter esse corpo humano, com todas as suas, né, liberdades e vantagens, toda a nossa inteligência, todas as circunstâncias favoráveis.
para a nossa prática, em especial o fato de a gente ter encontrado uma linhagem viva, o Dharma, a partir dos nossos mestres. Então a gente se alegra com a nossa vida humana preciosa. A gente aprecia essas condições, nos empoderamos. E aí, mas aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente olha de forma profunda a natureza impermanente, a natureza de fluxo de todos os fenômenos. Como ondas no oceano, né? Todas as coisas são impermanentes. Então a gente cuida de aproveitar cada instante, de transformar cada circunstância em prática, para não perdermos tempo, para nos prepararmos para todas as mudanças, em especial para o momento da dissolução dos elementos do nosso corpo, nesta vida, que a gente chama de morte. E aí a gente lembra também que a gente aprofunda a compreensão da natureza interdependente das causas e condições que fazem surgir todos os fenômenos. A lei de causa e efeito, a lei do karma, lembrando que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente colhe o que planta. Então a gente cuida com isso. Quando a gente começa a compreender essa interdependência das causas e condições, a gente então vê que tudo está interligado, né? O universo, o ambiente, nosso comportamento e a nossa mente. Então, por isso a gente gera um cuidado e a gente, né, sobre, o que está sob o nosso domínio são as nossas ações de corpo, de fala e de mente. Aí a gente coloca uma especial atenção, um especial cuidado nessas ações, buscando nos vincular em ações positivas e evitar ações negativas, que nos afastam do caminho, gera mais confusão para nós e para os outros. E aí, por fim, a gente vê que a natureza contínua dos três reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente busca compreender a natureza profunda, a natureza do sofrimento, compreendendo os três níveis de sofrimento: sofrimento do sofrimento, sofrimento da mudança e o sofrimento mais sutil, que é o sofrimento todo pervasivo, sofrimento do não reconhecimento da nossa verdadeira natureza. A gente fala sofrimento da ignorância e da delusão. E é esse tipo de sofrimento que os ensinamentos do Buda vão nos ajudar a superar. Com ele, a gente libera a nossa mente, né, da ignorância e da delusão, nos fazendo com que a dualidade seja transformada, transcendida, e aí as aflições mentais não surgem, e as ações não virtuosas, enfim, o sofrimento é superado. Então, o caminho é olhar para a nossa própria mente, descortinar, né, a ignorância e a delusão. Com isso, todas as aflições mentais, toda a reificação, toda, toda a fixação se dissolve. Então, ao me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado. Quando a gente contempla os quatro pensamentos, surge em nós essa energia clara do caminho, essa renúncia, essa inteligência do Sansara e essa aspiração, esse espírito de emergência, né, de buscar o caminho. Então, com isso, com isso, a gente renova o nosso voto de refúgio e bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Vamos fazer mais uma vez em português. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha,
as três joias, até que eu alcance a iluminação. Neles eu tomo refúgio, que é o verdadeiro caminho, que através da minha prática das seis perfeições, todo o treinamento, possam os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam saki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penchi sangye drupasho. Uma vez, então, renovado nosso voto de refúgio bodhicitta, é natural surgir em nós a aspiração das quatro incomensuráveis. A aspiração de que todos os seres que têm uma mente como nós, todos eles tenham a felicidade e suas causas, que é a lucidez. Que nós, né, e todos os seres que têm uma mente, sejamos livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância e a delusão. Que nós nunca sejamos separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que nós e todas as pessoas, eu, você, todas as pessoas, todos os amigos, parentes, todos os seres, humanos e não humanos, que têm uma mente, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Experimentem essa paz genuína que vem da lucidez, da sabedoria. Então, com isso, trazendo, né, não só, né, renovando nossos votos na nossa prática, mas trazendo, né, junto de nós todas as pessoas, vendo que esse potencial tá na mão, tá nas nossas mãos, é na mão de cada um de nós. A gente pede a Guru Rinpoche, a partir das preces das sete linhas, que a gente possa receber essas bênçãos, né, cada um no seu caminho, para que todos os nossos obstáculos possam ser removidos, para que a gente possa realmente manifestar a nossa verdadeira natureza, essa lucidez que está presente nas mentes, né, na base das mentes de todos os seres. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi, a lucidez completa, está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenyu no Jansan. Pemage sadomkolaya tsenchagi nyudrunye Pema jone jesudra kurdukandro mampekor keki jesudadruki jengelopchir sheksuso Guru Pema Siddhi Orgenho no Jansan Pema Gesa Dompolaya Sencha Ginho Drunye Pema June Jesudra Kurdukandro Mampekor Kiki Jesu Dadruki Jingiloptir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Então, pela força das nossas aspirações, pelas bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, então, além de a gente pode imaginar que alegremente Guru Rinpoche se dissolve em luz, uma esfera radiante, com esses cinco
luzes, simbolizando os cinco aspectos da sabedoria, da mente lúcida. Essa esfera luminosa, ela vem para o topo da nossa cabeça. Pode imaginar que vem para o topo da cabeça de todos os seres. Desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. E a gente pode sentir essa radiância, essa esfera luminosa, a partir do nosso próprio coração, iluminando, radiando por todo o nosso corpo, toda a nossa energia, toda a nossa fala, e toda a nossa mente, toda a nossa consciência. Irradiando em todas as direções, tocando a tudo e a todos, com essa lucidez, com essas qualidades, com consciência, com amor e compaixão, com sabedoria. E é desse lugar, com essas bênçãos, só que a gente começa a nossa prática hoje. Então, com a ajuda de Mingyur Rinpoche, a gente vai, então, a partir dessa quietude, a partir dessas bênçãos, desse reconhecimento, dessa condição aberta e luminosa, presente em nosso próprio coração, nossa mente, que a gente então se aquieta por alguns instantes, e a gente se abre para ouvir a contemplação que Mingyur Rinpoche nos ajuda a fazer desse ponto tão importante que é a compreensão da impermanência. Ele começa dizendo: contemple a qualidade, contemple a natureza impermanente dos fenômenos. Como ondas no oceano, todas as coisas são impermanentes. Elas surgem e cessam, momento a momento. Vendo isso, eu aceitarei qualquer coisa que aconteça e a tornarei minha amiga. Então, essa é como se fosse a atitude que a gente traz para a nossa prática, para a nossa vida, quando a gente compreende que todas as coisas são como ondas no oceano. A gente então acolhe todos os momentos, todas as circunstâncias e as torna nossos amigos. Ou seja, tudo é a nossa prática. E aí a contemplação desse ponto, que ele resume aqui com essas duas frases, como ondas no oceano, todas as coisas são impermanentes. Eu aí aceitarei qualquer coisa que aconteça e a tornarei minha amiga. Ele traz então a contemplação em três passos. O primeiro passo é ele que nos convida a refletir sobre a impermanência sutil e transitória do nosso próprio corpo. Então, note a mudança que acontece a cada respiração. Você inspira e o momento anterior já se foi. E ao expirar, tudo mudou. Perceba essa natureza de fluxo.
cada respiração. A próxima inspiração é totalmente diferente da anterior. E a próxima expiração também, completamente nova. Nada permanece igual, nem mesmo por um momento. Cada batimento do coração indica mudança. Toda vez que seu coração bate, o universo inteiro mudou. Note todas essas mudanças, olhando agora o teu corpo, a natureza de fluxo do teu corpo, todas as células constantemente sendo alimentadas por oxigênio, estão mudando a cada instante. E a gente pode soltar essa contemplação da impermanência sutil do nosso corpo e repousar apenas na consciência. Aí, um segundo passo é contemplar um nível mais óbvio da impermanência, os altos e baixos da nossa vida, das circunstâncias mais grosseiras do nosso corpo. A gente não tem a impressão de que ele está mudando, mas as coisas ao nosso redor é mais fácil da gente ver. Então, reflita sobre algo que tenha acontecido no passado, na sua vida. Pode ter sido algo bom ou ruim. Por exemplo, se foi algo ruim que aconteceu, por exemplo, uma demissão que você não esperava, o fim de uma relação, um acidente, olhe para esse acontecimento e veja o resultado gerado por isso. O evento, esse acontecimento pode ter sido doloroso e você pode até ter sofrido, mas talvez um bom resultado tenha sido gerado por ele. Um novo, uma nova profissão, uma nova experiência se abriu, se foi a demissão, você conheceu uma nova pessoa, se foi o fim de uma relação, e assim por diante. E por outro lado, se foi algo positivo que aconteceu, por exemplo, uma nova relação, um novo bem que você adquiriu, essa coisa pode já ter acabado ou se transformado em uma situação de infortúnio. Todas as nossas circunstâncias são assim, estão sempre em mudança. É muito importante ver que a sua vida tem altos e baixos.
e que por isso mesmo a vida é muito colorida, porque nem tudo que é ruim dura para sempre, e mesmo que as coisas boas mudem, imediatamente elas podem mudar novamente, né? Se transformam em uma coisa negativa, mas imediatamente uma nova coisa positiva pode surgir. Então, a nossa vida é como se nós passamos por esses altos e baixos, a natureza mais grosseira da impermanência. As circunstâncias da nossa vida estão sempre mudando. E a gente então solta essa contemplação, repousa novamente na consciência, esse espaço da consciência, luminoso, presente. E aí, como um terceiro passo, o Mingyur Rinpoche nos convida a contemplar agora a nossa vida, contemplar que a gente está ficando mais velho e que ao final a gente vai experimentar a morte, o fim desta vida. Tente ver que a cada momento, a cada segundo, você está envelhecendo. Basta a gente olhar nossos álbuns de fotos, quando a gente nasceu, na infância, na juventude, quando a gente se tornou adulto e agora as décadas, os últimos 10 anos, os últimos 5 anos. Que conheça a natureza efêmera desta vida e gere a resolução de aproveitar o máximo do tempo que você tem agora. Contemple como é que você pode focar no que é verdadeiramente significativo e de benefício duradouro agora. Não perdermos tempo, para não termos arrependimentos no momento da nossa morte. Então a gente solta a contemplação, deixa a nossa consciência repousar em seu próprio lugar, essa dimensão aberta, presente, compassiva e amorosa. É desse lugar, a partir dessa contemplação, que a gente vai seguir o nosso estudo. Vou liberar aqui os microfones. Pronto, é uma contemplação bem rápida, assim. Mingyur Rinpoche traz na prática do Néctar do Caminho, nessa fase da contemplação dos quatro pensamentos, né? No caso, aqui é a contemplação da impermanência. Então, ele nos pede para a gente entrar em contato com essa, né? Olhar a impermanência sutil e transitória do nosso corpo a cada instante, ele tá permanente a cada instante. Depois a gente olhar para a nossa vida e ver que tudo está também em mudança, né? Desde que a gente, as circunstâncias todas que a gente já viveu, tudo que a gente está passando, sempre em constante mudança. E, em especial, a gente olhar para a finitude da nossa vida, né? Nos preparar para o momento da nossa morte. E aí, com isso, a gente não perder tempo, a gente simplificar a nossa vida e a gente buscar, né, focar naquilo que é verdadeiramente importante. Então, são esses três pontos, assim, que ele traz para a prática, né,
Néctar do Caminho, sobre esse tema da impermanência. Tudo bem? Então tá, vamos seguir lá no livro do Shagdu? A gente está seguindo no capítulo 9. Deixa eu contemplar, deixa eu compartilhar. Não, 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 não. Peraí, deixa eu botar aqui só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Ok. Muita coisa aberta aqui. Toda vez que eu abro aqui a tela, agora. Então tá, a gente parou nesse tópico aqui, né? No final desse parágrafo, da página 78. Tudo que se forma tem que se desfazer. Tudo que se junta tem que se separar. Tudo que nasce tem que morrer. Né? Da perspectiva da experiência que a gente tem, as coisas nascem. Então, mas esse nascimento, ele é um nascimento fake, porque e é por isso que esse tem que morrer, porque na verdade nada se sustenta, né? Nada tem uma existência inerente, assim, tá? Tudo é um conjunto de causas e condições que se conformam para, né, fora também o nosso reconhecimento, né, das coisas, e isso é que faz com que as coisas se sustentem, né? Mas aí ele diz: mudanças contínuas, implacáveis, são constantes em nosso mundo. Então, foi um pouco isso da contemplação final, né? Que tudo muda. Ele está falando nossos relacionamentos, né? Os mestres extraordinários, nosso ambiente, nosso corpo físico, nossa fala, nossos pensamentos, tudo muda, né? Voltando um pouquinho, né? Eu tinha destacado aqui. Aí ele vai dizer: mas então você poderia pensar, você poderia concluir, o universo muda continuamente. E da mesma forma, os relacionamentos. Tudo bem, eu vejo isso. Mas, no entanto, a gente poderia pensar, né? Eu sou sempre o mesmo. A gente pode pensar isso. Pode ter essa sensação. E normalmente a gente tem, né? Então a gente tem essa sensação, que a gente é sempre o mesmo. A gente se refere a nós como se fosse uma coisa existente, assim. Mas ele nos convida a olhar, porque aí o ensinamento do Buda vai ser realmente o ensinamento que vai nos conectar com a sabedoria, vai ser olhar de forma profunda a natureza desse eu, né? Ele diz, então, mas quem sou esse eu que eu suponho que é sempre o mesmo? Eu sou o corpo? Aí ele vai nos convidar a olhar, ele vai olhar como todos, né? A gente já sabe, vai olhar o corpo, vai olhar a fala, vai olhar a mente, a gente vai olhar a mente, vai olhar os três aspectos que compõem esse senso de eu, né? A gente tem um corpo, a gente tem essa energia, tem essa fala, tem essa expressão, e tem a nossa mente, nossos pensamentos. Isso tudo faz parte desse senso de eu. Mas a gente precisa olhar, a sabedoria vai ser olhar e ver como é que esse senso de eu se dá, né? O que que ele é, né? Como é que ele se dá? Então, o Jagdu, ele diz, então a gente poderia pensar erroneamente isso. Tudo muda, mas eu sou sempre o mesmo. Mas quem sou eu? Eu sou o corpo? Aí ele vai dizer, no momento da concepção, o corpo humano começa com uma única célula, e, né, a fusão do óvulo com o espermatozoide. E então, ele se multiplica em uma massa de células que se diferenciam para formar vários sistemas de órgãos. Depois de virmos ao mundo, isso é enquanto está ali se formando o corpo humano. Depois de virmos ao mundo como um bebê plenamente formado, nós crescemos a cada momento e nos tornamos adultos. É legal, né? A gente poder ver assim, né? Tem gente que faz isso, né? Guarda fotos assim, né? Cada ano, né? Para ter uma noção. Mas é legal a gente olhar para as nossas fotos antigas. Esse processo físico ocorre semana a semana,
mês a mês, até que chega um momento em que percebemos que as coisas estão ficando um pouco piores e não um pouco melhores. Talvez seja o caso, por exemplo, a gente não pode mais se abaixar para pegar uma coisa lá na gaveta, né, Cris? Se fosse uma criança, não ia ter problema, mas aí uma pessoa um corpo um pouco mais velho já não vai ser muito bom. Não estamos mais crescendo, estamos envelhecendo. Inexoravelmente, nós perdemos certas capacidades, flexibilidade, né, força, a visão enfraquece, a audição falha, o raciocínio se embaralha, é a impermanência cobrando o seu preço. Tudo bem aí? Qual é a posição do O Kindle, Kindle? eu não estou com Kindle. Ah, não, Ah, estou com Kindle, desculpa. Desculpa, estou. É a 60. Página 60. A posição eu não sei, mas aqui aparece para mim, página 60 de 347. Não dá para ver aqui. Se você olhar, veja entre ó, a Impermanência, capítulo 9. Você está com ele aí, achou? Tá bom, você vai ver depois, né? Então ele diz: a visão enfraquece, a audição falha, o raciocínio se embaralha, é a impermanência cobrando seu preço. Se vivermos a duração normal de uma vida e tivermos uma morte natural, por exemplo, uns 80 anos, né? E a gente, né, fica 90 anos, minha família, a média é 90 mais ou menos, 80, 90. Então, se tivermos uma morte natural, ficaremos mais e mais enfraquecidos, até que um dia não conseguiremos mais sair da cama. Eu passei, minha avó, a mãe do meu pai, passou, ela morreu com 100 anos. Ela passou um tempo, depois já no final da vida dela, não saía da cama. Ela cegou e passou um tempo na cama, assim. Meu avô morreu com, pai da minha mãe morreu com 104, né? Nosso corpo, então ele diz, então talvez não sejamos mais capazes, né, de sair da cama, talvez não sejamos mais capazes de nos alimentar, de evacuar ou de reconhecer as pessoas à nossa volta. Em um dado momento, morreremos. Nosso corpo será como uma casca vazia e nossa mente estará vagando pela experiência do pós-morte. Este corpo, que foi tão importante por tanto tempo, será queimado ou enterrado. Pode mesmo vir a ser devorado por animais selvagens ou pássaros, como eles faziam lá no Tibete, enterrando o enterro no céu, né? Que eles, depois da morte, depois das práticas rituais, o corpo era levado para o cemitério a céu aberto, que era um local onde uma pessoa, né, abria lá o pacote do corpo, cortava e deixava para os abutres. E aí é como se o corpo era oferecido aos abutres. É como se estivesse se enterrando no céu, se diz assim, o enterro no céu, né? Então, aquele pedaço daquele corpo ia voar junto com o abutre para o céu, né? Então, em dado momento, seremos nada mais do que uma lembrança. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, eu preparei aproveitando esse momento, né, que eu passei assim, né, minha família passou. Aí eu resolvi fazer
Eu peguei só umas fotos do meu pai e o último momento dele, quase o último momento. Eu não peguei o momento último, mas tem um videozinho que meu irmão fez assim, poucas horas. Aí só pra gente ver assim, eu acho que é interessante a gente olhar assim, sabe? Eu vou colocar aqui, vou compartilhar. Ficou uma coisa sutil aqui, mas eu vou compartilhar aqui. Eu acho importante. Eu acho que ele vai ficar feliz assim. Ele era uma pessoa muito lúcida e queria muito encontrar a verdade, assim, né? Eu pude, no momento, assim, sempre dizer para ele, siga a luz, não tenha medo, eu dizia assim, né? No momento que eu fiquei no dia anterior com ele, né? Dormi lá no quarto. Eu quis lembrar, assim, aí eu fiz esse PPT só com essas algumas fotos, só para a gente lembrar disso, né? Ver o corpo, a vida e o sopro, né? Disso, né? Tudo é impermanente, nada se mantém, tudo muda. Deixa eu ver aqui, acho que aqui vai. Aqui. Aqui tem uma foto dele jovem, acho que pouco antes de conhecer minha mãe. Ele, assim, próximo da formatura, ele foi dentista e depois foi, né, oficial do Exército. Dentista do Exército. Jovem ainda. Ele aqui poderoso, no Amazonas, aqui, servindo com uma cobra na mão, aqui, uma jiboia. Ele aqui com minha mãe, aqui no dia do meu batizado. E aqui na UTI, meu irmão o José dando o jantar mais ou menos 2 dias antes, uns 3 dias antes da morte. Aqui, no momento mais, já que ele já estava quase entregue, assim, ele não estava mais reagindo na UTI. A gente já tinha tirado a traque, já tinha tirado a, a, a coisa. E aqui, meu último vídeo que meu irmão fez no quarto com meu irmão, poucas horas. Isso foi mais ou menos 1 hora da tarde, ele morreu às 4. Ele estava só na morfina e no oxigênio. Então, esse foi, assim, o último momento dele, assim, né? Praticamente. Ele foi assim que ele foi. Estava só respirando, estava com morfina, e aí ele parou de respirar. A consciência dele, né, segue experimentando o bardo do Dharmata e o bardo do Viracer. E depois, novamente, né, os 6 bardos, né? Então, assim, eu acho legal a gente se dar, a gente vê isso assim, sabe? Se dar conta de que é muito efêmero, né? E foi muito rápido, assim. Ele estava bem, em 10 dias, ele entrou no quadro e foi, né? Foi. E foi. E ele, 10 dias antes, ele estava fazendo fisioterapia com minha mãe, ali, brincando, né? Viajou. Então, é muito rápido, assim. É muito rápido. E às vezes a gente não se dá conta. Ele, por exemplo, ele não se dava conta que ele estava entrando nesse processo. Eu quis levar ele para emergência na véspera do internamento dele. Eu fui para lá, ele não quis ir. Ele disse: não estou com sintoma, eu não vou. É incrível como a gente não se percebe. Não percebe, entende? É. Obrigada por compartilhar, Flori. Obrigada, viu? Eu acho que ele vai ficar feliz. Ele está ainda nos 49 dias, assim, eu tô sempre que eu estou fazendo as preces É. aqui, eu estou pensando nele, né? E tô como se estivesse conversando com ele, assim. Então, eu acho que aqui ele está junto de nós aqui, participando que a mente dele possa estar presente, assim, ouvindo essas. E a gente vai fazer a prece dos 6 bardos hoje também.
Depois que a gente Tá ouviu o bom. Shagdu, a gente vai ouvir um videozinho do Shagdu. Vamos seguir mais um pouquinho, a gente vai ouvir um vídeo do Shagdu sobre permanência e a gente faz a prece dos seis bardos. Porque eu acho que é importante a gente lembrar disso, né? Que a nossa experiência é contínua e que a cada momento é um momento de prática, assim, né? Não tem escapatória, né? Não tem escapatória. Então tá, vamos seguir mais um pouquinho com o Shagdu aqui. Então ele diz isso, né? Então, se vivermos, em um dado momento seremos nada mais do que uma lembrança. Este corpo que foi tão importante por tanto tempo será queimado ou enterrado. Pode mesmo vir a ser devorado por animais selvagens ou pássaros. Em dado momento seremos nada mais do que uma lembrança. Você poderia pensar, bem, o corpo é impermanente, mas o meu eu real, a minha mente, não é. A gente ainda pode manter, agarrar a permanência ainda num aspecto sutil da mente. Aí ele vai dizer, no entanto, aí o Jagger diz, no entanto, se você olhar para a sua mente, verá que não é a mesma que você tinha quando você era um bebê. Ela está sempre em mudança também. Não tem nada permanente na mente. Então, naquele tempo, tudo que você queria quando você era um bebê era o leite da sua mãe e um lugar aquecido para dormir. Depois, alguns brinquedos o contentavam, quando você crescia um pouquinho mais. Mais tarde, já jovem, um namorado ou uma namorada. E depois, mais velho, um certo emprego, casamento ou casa. Suas necessidades, desejos e valores mudaram. Não todos de uma só vez, mas segundo a segundo. Mesmo ao longo de um único dia, a mente experimenta felicidade e tristeza, pensamentos virtuosos e desvirtuosos, repetidas vezes. Se tentamos segurar um determinado momento, mesmo enquanto pensamos em fazê-lo, ele já desapareceu. Então é tudo muito, tem uma natureza de fluxo. Nossa mente, nossos pensamentos, nossos desejos estão em estado de fluxo. Também são impermanentes. E aí ele vai dizer, como o corpo e a mente, a nossa fala também está constantemente mudando. Cada palavra que enunciamos se perde. Uma outra se apressa para substituí-la. Nada há, não há, desculpa, não há nada que possamos apontar que seja imutável, estável, permanente. Precisamos incutir em nós uma consciência contínua da impermanência. Porque a vida é uma corrida para a morte. E a hora da morte é desconhecida. Contemplar a aproximação da morte muda as nossas prioridades e nos ajuda a abrir mão do envolvimento obsessivo com coisas comuns. Se permanecermos sempre conscientes de que cada momento pode ser o último, e pode, né? Nós estamos aqui sentados, mas eu não sei, um avião pode cair, uma bomba é mais difícil, mas não sei, não sei. A gente pode ser que a gente comece a enfrentar coisas assim, porque a gente está num momento meio esquisito na América, principalmente na América, né, com alguns movimentos aí loucos do Trump, já mandando exércitos, aumentando bases militares, né? Tudo bem, uma bomba pode não cair, mas pode cair um avião, não é? Os aviões estão caindo, né? Cada vez mais, né? Pode cair em cima de uma casa, em cima de um prédio, por exemplo.
do nada, né? Nosso céu está cheio de coisa, né? Eu tenho dois sobrinhos que são controladores de voo, um sobrinho e a esposa. Eles são controladores de voo, que é o filho desse meu irmão Arthur, que gravou esse último vídeo do meu pai. Ele tem dois filhos, um deles é da aeronáutica. Eles estão. O menino casou com a estudante da academia, os dois são controladores de voo. Eles trabalham aqui na base aérea do aeroporto aqui de Recife, né? Eles controlam uma área gigante aqui do Nordeste, e uma área gigante que eles controlam. É uma coisa de louco. A quantidade de aeronaves circulando. Fora balões, animais, pássaros, né? Coisas, né? Agora, esses drones. Imagine, é uma coisa de louco. Então, não é uma coisa estranha cair um avião em cima da sua cabeça. A gente pode até achar, mas não é. Porque tem muita coisa rodando em cima do nosso céu. A gente não vê, mas tem. Então, só para lembrar aqui. Então, ele vai dizer: então, o momento da morte é desconhecido, né? Então, se permanecermos sempre conscientes de que cada momento pode ser o último, intensificaremos a prática. Desculpa, eu acho que eu pulei aqui, não foi? Então, por exemplo, precisamos incutir em nós uma consciência contínua da impermanência, porque a vida é uma corrida contra a morte e a hora da morte é incerta, é desconhecida. Contemplar a aproximação da morte muda as nossas prioridades e nos ajuda a abrir mão do envolvimento obsessivo com coisas comuns. Oi, Ana, abre o teu microfone. Então, mas dentre toda essa impermanência, essa coisa que permanece no fluxo contínuo de cada um de nós, eu tenho anotado de criança essa vontade de sempre ter um caminho ligado não à medicina, mas à química, medicina, a certas coisas que eu me lembro que eu colocava, que eu ia casar com um homem que era 3 anos mais velho que eu, que era engenheiro, ou mesmo outras pessoas que têm lembrança, que são verdadeiros, já com 5 anos, 6 anos, sabem tocar violino, isso, aquilo. Tem coisas que eu acho que no contínuo mental de cada um, apesar, né, de toda essa impermanência, permanece, né? É, Quer dizer, não sei o que que permanece, mas não sei se é um conhecimento, se é uma experiência de muitas vidas, ou sei lá o que, entendeu? é uma energia sutil que segue. Mas essa energia, ela não é algo, ela é um fluxo, é um movimento de energia que vai, dependendo das causas e condições, vai tomar forma. Mas não é alguma coisa. A gente tem uma noção na igreja, na visão cristã, tem a noção de uma alma, né? Algo Aham. como se fosse uma alma, é como se fosse uma entidade, né? No budismo não tem essa noção de uma entidade. Tem um fluxo que segue de vida após vida, é um fluxo condicionado, mas a condição última ela é uma abertura luminosa. E ela manifesta tudo, ela não é alguma coisa, mas ela manifesta tudo. Então, essa noção também não é um nada, entende? Não é um nada, mas também não é algo. É uma abertura luminosa. É mais ou menos o que as palavras talvez possam apontar essa experiência. Então, a É, gente vai sofrer as consequências do nosso karma, que é o contínuo mental que segue de vida para vida. São as energias kármicas. Mas essas energias kármicas não são alguém, hum, hum. entende? Esse é o ponto. É, é interessante isso, né? Que se manifesta quando você está em É, um corpo de são as samsara, energias seja lá, kármicas. É. A gente depois são vai olhar, entradas. a gente vai olhar depois o capítulo do karma, né? A seguir vem o karma, né? Impermanência, acho que vem o karma o próximo. Então, um E o que pouco eu isso. acho interessante, Flori, são essas lembranças que cada um tem de alguma coisa que você não sabe bem o porquê, mas, nossa,
né? E você, nossa, mas aquilo é tão familiar, mas nunca te. Não sei o que que é o déjà vu ou o que que é realmente aquilo que São você. energias, são padrões de energia. Mas não é um alguém, É, entende? Esse é o ponto, assim. A gente tenta se fixar, não, eu sou isso. Eu sou essas lembranças, essas energias, esse. Mas quem é esse que diz que eu sou isso? Entende? São apenas energias que vão ganhando forma, vão ganhando forma. o Geshe Pende ontem estava falando de uma das maiores dificuldades é a mente de fixação ao eu. E realmente deve ser algo, eu acho que envolve isso, né? Não sei. Com certeza, com certeza. Essa é a gente se superar a sexta, a sétima consciência, atravessar a oitava consciência, é muito sutil, né? É. Oi, Cindy. Oi, querida. Obrigada, Ana. Ah, Boa Cindy? noite. Gente, Oi, desculpa, tô com a câmera desligada que eu tô com uma tranquila. gripe. Tá? Fica tranquila. Então, isso que o Yeshpend falou ontem, né, da questão do vazio, isso que a Aninha tá falando, dessas energias, né, dessas lembranças que a gente tem, até isso talvez seja vazio, né? Isso, Porque depende das condições. Ela isso. falando, por exemplo, né, ela tinha uma tendência desde criança a gostar de química, né? Daí isso levou ela à medicina. Uhum, Se ela não tivesse talvez tido as condições, né, que isso florescesse, né, na profissão médica, talvez ela teria sido só uma pessoa que gostou de química na escola, né? uhum. Então Com certeza. parece que conversa muito com o que ele estava falando ontem, né, sobre a vacuidade, até isso que parece o permanente também é vazio, né, É, talvez. exatamente. Obrigada, Cindy. É isso mesmo. Oi, Roberto. Olá, boa noite. Então, uma maneira que me ajudou, pelo menos ter a impressão, e Melhorou, que eu melhorou. entendi, É o teu negocinho. Segura aí o. Vá, fale. tá ouvindo? Ah, tá. Melhorou? Tá Melhorou. ouvindo? Então, uma coisa que eu tenho a impressão que me ajudou, pelo menos tenho a impressão que eu entendi um pouquinho, é que realmente, a gente olha, eu olho a minha própria vida, eu sou mais um processo do que alguém inerente a si mesmo, né? Substancializado. Isso eu acho que a gente consegue ver, né? Uhum, Porque você está numa determinada identidade, num determinado contexto, você agia de uma maneira diferente de outro, entendeu? A relação que você pode ter com seus pais foi diferente do que você tem com os filhos. É quase como se a gente tivesse isso eu acho que isso dá para. Eu tenho essa impressão que dá para perceber, entendeu? uhum, E a coisa da não inerência, eu gosto muito da ideia do arco-íris. O arco-íris existe, gente. Você olha o arco-íris lá. uhum, Você mesmo teve aquele símbolo bacana no enterro do seu pai, né? Apareceu uhum, um arco-íris, deve ter sido uhum. emocionante. Ele está lá. Agora, as causas e condições mudam, que é o sol, as gotículas d'água, some. Aí volta e ele aparece de novo. E a gente é como um arco-íris, Né, só que a gente aparece um tem essa outro impressão. arco-íris, né? Mas Não é o florir mesmo arco-íris, é um outro a arco-íris. cada É. segundo, se a É. gente é um fluxo, a gente é Isso, um outro. Mas a gente exatamente. tem a impressão dessa É, continuidade. A gente é, morre e pode continuar com essa impressão. com Quer dizer, porque certeza. pode não ter memória, né? O karma te joga e pronto, mas lá está você, de É, novo, com essas é, tendências, e de é, novo. com certeza. Gente, dá para pelo menos, entendeu? Agora, o que a gente precisa é, de uma certa maneira, cada vez mais realizar isso e não ficar só no teórico, né? Sim, Mas para entender um pouco, né? com certeza. Depois de Não, anos que você fica. compreensão é super importante, mas É, a experiência direta disso é importante. Se colocar, abrir a tua experiência para ver isso, né? Como o Migo Rinpoche, sente o teu corpo, percebe ele, como é que ele é, é né? isso. Sente, olha para a tua experiência, veja como é que ela é, né? Olha para a vida se esvaindo, veja o movimento da vida, veja como é que ela é, né? Na E- prática não, do body training, né? A primeira prática de Vipassana que o, que o Eric sugere para gente é olhar, né? Se tem alguma coisa que dure. Olhe, veja se você encontra alguma coisa que dure. Então a gente começa olhando assim, né? Isso dura? O que é que dura? Então, então
Vamos lá. Não vai encontrar É nada que uma, dure. uma outra coisa também que eu acho que eu não tenho a menor dúvida é que se a minha posição de mente estiver diferente, a experiência vai ser diferente, Uhum, entendeu? com Isso certeza. acho que a gente pode verificar. Se você está Isso é uma. aborrecido, aí acontece alguma coisa que você chama de externo. Vai te afetar diferente se você está muito menos aborrecido, se você está muito mais tranquilo. Gente, isso é verificável, Com entendeu? Isso não é uma certeza. coisa assim, não, Dentro não preciso morrer é, para dentro, descobrir. dentro da transmissão do, por exemplo, do Mahamudra, né, que é a transmissão da natureza da realidade diretamente, a partir da própria meditação, é o caminho do Mahamudra. Então, a primeira transmissão é esse. Todos os fenômenos surgem da mente. Vê que tudo depende da mente. Nada. Não tem como Isso. você E experimentar nada fora da sua própria mente. então, Flori, coisas que a princípio É. pareciam só conceitos intelectuais começam a ganhar uma certa, entendeu? Uma diferenciação quando você consegue perceber na vida e Uhum, faz sentido. Você fala, uhum. cara, a maneira que eu olho vai ser diferente, a experiência vai ser diferente. Aí você começa a pensar com Isso é a emergência, meditação, isso é a meditação a acontecendo. coemergência aparece. Aí você, daqui a pouco, isso tudo é para quê? Para se perceber como processo. Aquela coisa que você já sabia desde o início, você Uhum, começa a chegar e falar, gente, é isso, não é. preciso mais ficar com tantas elucubrações. Uhum. Eu estou percebendo isso. É, e É interessante O isso, Shagdu né? vai enfatizar isso, né? Vamos dar uma olhadinha agora que ele Ah, vai enfatizar essa valeu. importância da gente entender intelectualmente, mas a gente realmente passar para a experiência direta, né? A gente precisa, que é o ponto, né? Então, faz parte, né? É o processo, é o caminho, mas faz parte da. Ele vai dizer isso, ele vai dizer. Então, quando a gente, né, contempla a aproximação da morte, né, muda as nossas prioridades e nos ajuda a abrir mão do envolvimento obsessivo com coisas comuns. Se permanecermos sempre conscientes de que cada momento pode ser o último, intensificaremos a prática para não desperdiçar nem fazer mau uso da nossa preciosa oportunidade humana. À medida que amadurece a contemplação dessa verdade, a verdade da impermanência, chegaremos a alguma compreensão de como funciona o mundo, de como as aparências surgem e se transformam. Aqui ele está dizendo que quando a gente começa a amadurecer a contemplação da impermanência, por isso que é o primeiro ensinamento que o Buda deu, como se fosse assim, um degrau. Você aí agora está abrindo a possibilidade de começar a compreender a natureza da realidade, como funciona o mundo, como as aparências surgem e se transformam. Ou seja, aí começa a entrar no aspecto da compreensão da verdade última, né? A gente vai olhar a vacuidade, a natureza, a interdependência, né? A gente vai olhar a origem independente, e aí vai compreender a vacuidade. Aí ele diz: vamos passar do mero entendimento intelectual da impermanência para a compreensão de que tudo aquilo em que baseávamos nossa crença na realidade é apenas um cintilar de mudança. Tudo aquilo em que baseávamos nossa crença na realidade é apenas um cintilar de mudança. Começaremos a ver que tudo é ilusório, são aparências nesse sentido, né? Esse nome aparência é interessante porque ele diz assim, as coisas existem no sentido de que aparecem, mas não são como a gente a gente as percebe. Então começaremos a ver que tudo é ilusório, como um sonho ou como uma miragem. Embora os fenômenos apareçam, nada é, na verdade, estável, de fato, no presente. Tudo está porque tudo surge a partir, todos os fenômenos surgem a partir de causas e condições. Então não tem nada que é autossurgido inerentemente. Então quando
Por exemplo, a mesa surge a partir de pernas, tampos, pregos, determinada forma, função, rótulo. Tudo isso é a mesa, né? Só tira as pernas, tira o tampo, até o próprio rótulo, transforma a mesa num banco, a mesa se transformou num banco, não é mais mesa. Se eu chamar ele de banco e usar como banco, não é mais mesa. Mas entende tudo isso. Embora os fenômenos apareçam, nada é, na verdade, estável de fato no presente. Isso nos ajudará a compreender os ensinamentos budistas mais profundos, a originação dependente, a vacuidade. Então, poderíamos perguntar: o que terá utilidade para nós quando morrermos? Quando estivermos mortos, mesmo as pessoas que nos consideram muito agradáveis ou simpáticos não vão querer o nosso corpo por perto. Primeira coisa. Vai começar a apodrecer, ninguém vai querer um corpo morto por perto. Tampouco poderão ir conosco, não importa quem sejam ou quão felizes nos fizeram. Todos morreremos sós, mesmo que sejamos famosos, mesmo que sejamos tão ricos quanto o próprio Deus da prosperidade. Na hora da morte, toda a riqueza que acumulamos, todo o poder, status e fama que conseguimos, e todos os amigos que reunimos, não serão de nenhuma valia. Nossa consciência será extraída do ambiente em que estivermos tão facilmente quanto um fio de cabelo é extraído de um bloco de manteiga. A única coisa que nos beneficiará será a prática do Dharma. A única coisa que nos acompanhará na morte será o nosso karma positivo e negativo, as tendências habituais. É isso que vai nos acompanhar. Nada mais. Acho que aqui começam as perguntas, a gente vai parar aqui. Para ouvir o Shaidu. Eu tenho um videozinho dele de 2001. Ele dá um ensinamento sobre impermanência curtinho para o pessoal que estava fazendo Nondro lá no Cadrolim. Aí é legal a gente ouvir o Shaidu, né? Vamos ouvir? Falar um pouquinho sobre impermanência aqui. Deixa eu pegar. Acho que já está aqui no ponto. Tá. Share. Share sound. O som do inglês dele, que segundo a Lama de Série é muito ruim, tá bem baixinho. Mas tem vou botar bem grande, porque tem a legenda aqui. A gente acompanha a legenda, tá bom? Deixa eu colocar. Impermanence, we know the whole university and this moment and this basis whole spaces here. Many places, universe dissolutions. Many places, the universe begins. Many places, the universe is now ours and maintained. This kind of many countless in the universe. This all everything is and changed, and then nothing is the long last. Then and the short times and our lives, we know and our friends, our relatives, how many people birth and how many people die and how many people and day, hours and change life. Nothing is 1 subsecond is not maintained, change it. Think something is a good attachment, a good one, nothing is last. Something is bad, ours, nothing is last.
This kind of then changing and bad dream to good dream changes now opportunity. Dream to wake and this now opportunity. This is not so long last. Not immediately, not then. It's the change. This way and recognizing these lives and now doing the effort. And each day and practices, give purpose and examples now doing. This is and not so easy, Condition easy, not easy. Stem not easy. These stems and then all conditions pull together. Stem pull together. These stems, only the body upside down. Only normally something says this is not a big change. And some side of and going in liberation, so some side of in the deep going to root and man. Man think and then follow the action. The actions bring the and the happiness of what casts the man perseverate. This is a mandatory, root and this then, man good and follow by body wishes. So this reasons and then focus of the man. So, and then most and bring more focus, more purely focus. This is and this truth. This truth is most and cutting it. What really purposes about cutting it? This life's attachment. This lives and smaller things and important things and big deals. And then on benefits and other being benefits, the long-lasting benefits, the source of the reduce. And the temporary things and focuses in this life. This obstacle cutting. Obstacle cut. Pois é. Então, esse é um grande ensinamento, né? Realmente, impermanência é um grande ensinamento. A gente precisa da confiança que vem da, da atitude de apreciação que, que, que a contemplação da vida humana preciosa nos dá, porque em seguida a gente precisa mergulhar na compreensão da natureza da impermanência dos fenômenos. Porque atravessando isso aí que a gente vai realmente indo em direção à sabedoria. A natureza, né, da interdependência, a natureza da originação dependente, a natureza da vacuidade, a natureza última da realidade, que é a não dualidade. Mas só se a gente realmente penetrar, partir da compreensão da impermanência. E se a gente ficar aí de forma profunda, a gente vai escorregar para a compreensão da natureza da realidade, né? Então, não tem como. Então, a impermanência não é à toa que foi um dos ensinamentos, né, principais que o Buda deu. Assim, é um dos selos, né? Os 4 selos. Então, a gente tem que olhar, certo? E, Flori, Oi. e tem algumas coisas que dá para fazer dentro da dualidade com disciplina e com método, porque você fala Todo despertar, caminho é mas feito isso, né? É o caminho do Buda todo, mas é esse, né? por É exemplo, dentro da acalmar, dualidade. acalmar a mente pô, é um bom objetivo. Não é chamado de chamata, né? Mas tu começar a se acalmar um pouco a mente, entendeu? Aí Uhum. você chega e fala, olha, tenho como objetivo
ser menos arrastado e acalmar a mente, né? E normalmente, quando a mente está muito É nervosa, necessário, né? porque É necessário acalmar a mente. Não é à toa que o Buda disse, acalme a mente para ver, né? para ela ficar operacional. Você Exatamente. fala, puxa, eu quero verificar que o mundo externo e interno é coemergente, isso tudo que meus sentidos me estão dando como sólidos, na verdade, tudo é um processo, e na verdade o externo é espelho do interno, e que na verdade não tem essa divisão que eu percebo. Ah, tá. Como é que eu começo? Primeiro, calmar a mente, caramba, não faz todo sentido. Tem, né? Mas isso é uma coisa que cada um pode pensar consigo próprio. Não precisa chegar e falar, o mestre disse. Claro, os mestres falam isso. Mas se fica só no caminho do ouvinte, a gente esquece. Porque o Sansara é danado, o Sansara é montanha-russa e tal. Uhum. E a gente está no gostar e não gostar, o olho brilha, desejo. A gente esquece. Mas quando a gente realmente chega e fala, poxa, eu estou percebendo isso, gente. Não precisa ninguém me. Ah, tudo bem, fico grato aos mestres que estão falando. Mas não precisa. Questão da mente melhora, né? Não você chega àquela conclusão que você fala, essa conclusão está vindo de dentro. Não é porque a gente está ouvindo. Claro, a gente sempre gosta de viés de confirmação, alguém fala um negócio que a gente acha, fica felizinho na vida. Mas chega num ponto que você fala, puxa, faz sentido isso? Eu acho que faz. Não faz. Entendeu? Aquele que você olhar e falar, a gente precisa, pelo menos, que coisas simples, né? Que aí você fala, ah, não, eu queria realizar a faculdade, não sei o que, não, bonito, tá. Mas vamos acalmar a mente, né? Que bom, entender esse primeiro passo é maravilhoso. Que bom que você está Tarefa, vendo isso, né? Claramente, assim, né? Isso é importante. claramente, e que a É o vida começa a caminho. parecer um laboratório, Com entendeu? certeza, com A vida, o certeza. cotidiano começa a ser É, um. Porque é, a montanha-russa das aparências na experiência humana, ela vai para cima e para baixo. A gente tem coisas maravilhosas, coisas horrorosas. E tem, exatamente. Nós temos, a entendeu? cada Aí você instante é uma perceber oportunidade para praticar, e a gente vai ver que as coisas dos altos e baixos, certamente. a gente vai ter a oportunidade de praticar. Então, a gente vai É, trazer a nossa prática para para a vida cotidiana, né? Claro que a prática sim, formal vai ajudar muito nesse processo. Não é à toa que os mestres meditam e recomendam a meditação formal. claro. Mas o ponto é trazer a meditação, é levantar a meditação formal com a atitude que a gente está cultivando ali para o nosso cotidiano, né? E a gente vai ver isso a cada instante, né? Na hora, Isso parece acalmar a muito claro, mente e né? olhar. O caminho é Eu lembro uma vez, muito óbvio, é, né? Assim, o caminho é muito meio óbvio, né? óbvio, É. mas não é Mas se a fácil ver gente o óbvio, consegue né? Se a Não gente é consegue fácil. começar a ver o óbvio, já é um É, primeiro passo, né? é, Eu lembro é. uma vez que o Lama Tanten falou que ele tinha, às vezes, um problema, que ele tentava meditar, tinha uma cachorrada que gritava, 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 e aquilo atrapalhava a meditação formal dele. Aí ele falou com o Shagdud falou, mas se você não consegue administrar esse ruído dos cachorros, como é que você está preparado quando de chegar a sua morte? Uhum, Portanto, ele falou que ele melhorou, o cachorro começou a latir, ele já não atrapalhava mais. uhum. Entendeu? Eu achei Pois interessante ele é, pois falar. é. Então, a gente pega os pequenos obstáculos que acontecem na nossa vida Transforma e tudo significa. em É, prática, o exatamente. latido do cachorro não atrapalhou mais. Exatamente, exatamente. É isso É, aí. Vamos lá. valeu. Então, a minha sugestão era a gente aproveitar esse momento aqui A gente vai ver as perguntas e respostas, mas a gente vai ver as perguntas e respostas. Eu vou deixar para a gente pegar que tão boas assim, e elas suscitam uma discussão. Eu acho legal a gente ver depois que a gente vê, na próxima encontro, a gente vai ver lá o livro o comentário que ele faz sobre impermanência do Nondro, que é muito curto, e a gente faz a prática da meditação lá, aí depois a gente vem para as perguntas e respostas. Porque aí a gente fecha com a discussão, que eu acho que é mais interessante. Certo? Aí a gente vai fazer agora, a gente vai terminar com a prece do bardo para lembrar a si mesmo. Porque aí eu acho que nos lembra do que a gente precisa fazer, que é manter essa atenção, manter a prática em cada momento da nossa vida. Quando a gente acorda, o que a gente chama do bardo, né, da vigília. Depois, na hora que a gente vai dormir, que a gente se lembre de que é uma oportunidade de prática, então que a gente aspire pelo menos um dia, né, transformar o nosso sono em prática.
sono e sonho em prática. Depois, o momento da meditação, que aí é onde a gente senta realmente para praticar, que a gente possa realmente sentar praticando, com essa atitude de praticar, com a compreensão da própria prática e aproveitando aquele momento que a gente tem, 1 hora, meia hora, 10 minutos, um dia, 10 dias, um retiro de um mês, um ano, que a gente possa realmente aproveitar e praticar. E aí depois o momento que a essa nossa vida vai se esvair, o momento que a gente entra no processo de morte, que a gente possa se lembrar que é um momento de prática, né? Que é ali que a gente se prepare para esse momento, que a gente possa ter as ferramentas, que a gente possa ter as instruções, os méritos, as bênçãos para praticar nesse momento. E que depois da morte, que a gente possa se lembrar que a consciência continua, né? Que tem o bardo do Dharmata, que é um outro momento de prática. E depois, se a gente não liberar a nossa mente ali, a gente tem um outro momento de prática, que é o bardo do vir a ser. Certo? Então, essa prece nos lembra disso. Então, é bem importante que de vez em quando a gente faça ela, sabe? Para gente ir aos poucos abrindo a compreensão. Né? E a gente depois escute sobre esses ensinamentos, contemple sobre esses ensinamentos, certo? A gente tem algumas fontes, deixa eu compartilhar. Então, eu convido que a gente faça. Então, como uma meditação agora aqui. Que a gente aproveite essas bênçãos desse momento da gente ter contemplado, de a gente ter ouvido Shagdu no vídeo em 2001 para os alunos, e agora no livro, né, Portões da Prática Budista, e pelas experiências da nossa própria vida, tudo que a gente já estudou, que a gente já passou, que a gente já ouviu, que a gente já está experimentando, que a gente possa cada vez mais tornar viva a nossa prática. Emma, agora que o bardo desta vida, a gente pode lembrar que cada dia, quando a gente acorda, a gente pode lembrar dessa estrofe. Emma, agora que o bardo desta vida está se descortinando, não serei preguiçosa, pois não há tempo a perder. Isso a gente pode dizer todo dia quando a gente acordar. Entro no caminho da não distração de ouvir, pensar, contemplar e treinar, pois agora mesmo tem uma forma humana preciosa, com todas as suas liberdades e vantagens. Já que essa forma livre e favorecida merece ter um significado real, a emoção, a energia de hábito, e o samsara, a visão dual, não deverão mais imperar. Então, esse é um compromisso que a gente assume, uma aspiração que a gente faz, cada dia, quando a gente acorda. E agora, no momento que a gente for dormir, Emma, agora que o bardo do estado de sonho está se descortinando, não vou dormir como um cadáver, de forma tão descuidada e ignorante, sabendo que tudo é auto-manifestação, com reconhecimento, capturo sonhos, invento, transformo, treino o estado desperto lúcido. Em vez de dormir profundamente, como fazem os animais, usarei o Dharma no momento do sono e do sonho, como se estivesse no estado de vigília. Uma aspiração que a gente faz, um compromisso que a gente assume. E agora, no momento que a gente vai meditar formalmente, o tempo que a gente dedica para a nossa prática formal. Emma,
Agora, enquanto o bardo da meditação está se descortinando, deixarei de lado todo o vaguear delusório, livre de apego, estabelecida na não distração, sem limites, a consciência pura, aberta, presente. Permanecerei estável na completude e no desenvolvimento. Completude é o estágio onde a gente vê que todos os fenômenos são vazios. O desenvolvimento é o estágio em que a gente vê todas as aparências surgem como a deidade. Abrindo mão de projetos para me dedicar inteiramente ao treinamento, a delusão e o desconhecimento não deverão mais imperar. Essa é a inspiração que a gente traz para a nossa prática de meditação. Aí agora a gente vai chegar, a gente pode imaginar a gente chegando no momento do fim dessa nossa vida. Ema, agora, enquanto o bardo do estado de morte está se descortinando, seja a gente em casa, adoecido, no hospital, em algum lugar, no acidente, seja onde for, vou me livrar do apego, da fixação a todas as coisas. Adentrarei sem distrações o estado de ensinamentos lúcidos, esse momento da morte, reconhecendo como uma vasta expansão esta mente não nascida, que vai buscar reconectar com a nossa natureza mais profunda, na consciência pura. Deixando essa forma material, meu corpo humano mortal, eu o verei como ilusório e impermanente. Então, vou soltar o apego a esse corpo e repousar no reconhecimento dessa vasta expansão, dessa mente não nascida. E aí, o processo da morte se deu. A consciência se separa do corpo. Ema, agora que o bardo do Dharmata está se descortinando, não sentirei medo, pavor ou pânico com tudo isso. Reconhecendo tudo, esse bardo do Dharmata, esse sonho da morte, reconhecendo tudo como sendo a natureza do bardo, agora chegou a hora de dominar o ponto vital, a energia mais sutil. Cores, sons e raios brilham. Autorradiância da cognoscência. Aparências vão surgir. Possa eu nunca temer as auto-manifestações pacíficas e iradas. Mas aí a gente vai experimentar, pode ser que a gente vá experimentar o bardo do vir a ser. Ema, agora, enquanto o bardo do vir a ser está se descortinando, manterei unicamente meu propósito final em mente. Bodhicitta, reconectando-me firmemente com o fluxo da ação nobre, fecharei as portas dos ventres comuns, né,
e me lembrarei de retornar, mas num aspecto puro, já que este é o momento da coragem e da percepção pura, rejeitarei visões errôneas e treinarei na união com o Guru. Agora a gente deve visualizar Guru Yoga. Que o nosso pai e mãe, que a gente usualmente visualizaria no bardo do Viracer, com o qual a gente aspira a nascer, renascer, que a gente possa visualizar Dharmadatta e Dharmakaya, Samantabhadra e Samantabhadri, Guru Rinpoche e Yesh Sogyal em união, Tara e em união com sorte, que a gente possa então treinar em Guru Yoga. Se eu mantiver esta mente sem sentido, que nunca pensa na morte, e continuar lutando pelos objetivos inúteis da vida, não estarei deludido quando sair daqui de mãos vazias? Já que sei que o Dharma sagrado é exatamente o que eu preciso, não deveria eu estar vivendo pelo Dharma neste exato momento, desistindo de atividades que servem apenas a esta vida? Estas são as instruções que o bondoso Guru me deu. Se eu não mantiver os ensinamentos do Guru em meu coração, como isso pode ser diferente de eu mesma estar me enganando? Essas foram as palavras de ensinamentos que Padmasambhava deu para Yesh Tsogyal, traduzido por Eric Pema Kunsang. Então, esse é uma prece que resume, é um ensinamento, na verdade, em forma de prece, que é bem poderoso, assim. E legal que a gente possa ouvir de novo os ensinamentos do Eric que ele deu sobre esse. Na verdade, é um termo do ensinamento de Yesh Sogyal, de Guru Rinpoche para Yesh Sogyal. E ela transcreveu, né? E tá aí maravilhoso, assim, né? Um resumo, assim, uma força, uma energia de quem praticou isso, de quem sabe o que acontece, né? Então é bem legal, assim, bem. Esse é um dos textos que a gente tem que manter naquela pastinha secreta, que está sempre conosco todo dia. A gente, de vez em quando, olha, passa. Tá bem? Então, vamos fazer a dedicação final, deixando ressoar para nós essa aspiração, né, que a gente fez agora, com essas palavras de, do Padmasambhava para Yesh Sogyal. E por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas, e das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Que prece de aspiração para a grande perfeição, que possamos conquistar a convicção na visão, na qual Sansara e Nirvana são iguais, têm um só sabor, são manifestações da natureza primordial. Que possamos ter uma habilidade consumada na meditação, um fluxo natural inalterado, não fabricado, que a visão se torne espontânea, natural, que possamos consumar a ação, uma espontaneidade natural, não intencional, que possamos encontrar o Dharmakaya, além de toda aceitação ou rejeição.
Aí a gente vai fazer a prece para todos os lamas, que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa, Orgin Lama Dugyune, Droa Tikya Malupa, Dei Salagopa Show. Tá bom, queridos. Obrigada pela Muito obrigada. companhia. Obrigada, Obrigada. Florzinha. Obrigada, Tchau, Florinha. Obrigada, gente. queridos. Boa Obrigada, obrigada, prática. obrigada. Boa prática no momento do sonho agora, na noite. Pelo menos uma prática de aspiração que a gente possa fazer hoje à Isso. noite. Beijo. Beijo, beijo. Tchau. Beijo.